Bom, nas aulas anteriores a gente viu os três seguintes comandos. Create database, que a gente criou o database escola. Show databases, para visualizar os databases existentes dentro do MySQL. Use database, no caso eu configurei para usar o database que eu quiser. No caso a gente vai usar aqui o database use escola, ponto e vírgula, vai dar um database change, ou seja, criou o database que eu queria. Agora eu vou utilizar nessa aula o comando create tables para criação de tabelas. Vou utilizar o drop table para apagar tabelas. Existe também o drop database, que vai funcionar da mesma forma que o drop tabela, mas a gente não vai utilizar. O show tables para visualização de tabela e o desk table, que é para visualização detalhada de tabela, e também o into database values, que é para inserção de valores nas tabelas. Essa aula vai ser uma aula mais longa, que a gente vai trabalhar basicamente com tudo do banco de dados, deixando somente para a próxima aula. Nessa aula a gente vai aprender a criação de tabelas, o drop table, o show table e o desk table. A inserção de dados vai ficar para um outro momento. Bom, até agora eu só indiquei qual banco de dados eu vou utilizar. Agora eu vou dar um show table para mim visualizar as tabelas que existem dentro do banco de dados que eu pretendo utilizar. No caso, ele está me dando que existe uma tabela chamada alunos. Como a tabela que a gente fez análise de requisitos nas aulas anteriores foi a tabela alunos, e eu quero criar ela novamente aqui, só que agora no MySQL Command Client com vocês, eu vou apagar essa tabela. De que forma que eu apago isso? Eu vou dar um drop table alunos. Com esse comando eu apago a tabela já existente. Ele me dá a informação carry OK, ou seja, que o banco de dados foi que a tabela existente com o nome alunos nesse banco de dados foi apagado. Agora eu venho aqui e vou inserir a minha tabela. Eu vou vir aqui, create table alunos, abro o colchete, fecho o colchete, né? Então, aqui dentro dos colchetes eu vou escrever o que eu quero. Quero código, tipo int, que quero o nome, tipo varchar 50. Quero a idade, tipo date. Quero a idade vai ser do tipo inteiro, porque eu vou pegar o valor 15, 18, 30, 60, 90, a idade da pessoa, e não a data de nascimento. O campo nasce vai ter a data, que vai pegar a idade. Lembrando que o MySQL ele não aceita letras latinas, nem acentuação e nem datas na linguagem portuguesa. Ele vai aceitar datas somente em inglês, ou seja, o mês, o dia e o ano. A seguinte configuração. Não a configuração comumente usada no Brasil, que é o dia, o mês e ano, certo? Já inseri a tabela. Estou inserindo a tabela. Vou criar agora o campo endereço, que fica endereço, porque eu não posso pôr acentuação de maneira nenhuma. Perdão. Varchar
de 50. Fecho o código, ponho um ponto e vírgula. Create table alunos. Abre colchetes. Código int key, vírgula. Nome da variável é varchar, tamanho 50, vírgula. Idade int, vírgula. Nasce do tipo date, vírgula. Endereço do tipo varchar 50, fecha colchetes, ponto e vírgula. Ou seja, aparentemente não existe nenhum erro nessa criação de tabela. Vamos ver se vai dar algum problema. Não deu nenhum problema. A tabela foi inserida com sucesso. Quando eu vou dar um desk novamente, quando eu vou dar um show databases na tabela, ela vai me mostrar um show data tables, no banco de dados, ele vai me mostrar a tabela alunos. Se eu vier e der um desk alunos, ou seja, eu vou estar visualizando os detalhes da tabela aluno. Então, para mim visualizar as tabelas do banco de dados, show tables. Para mim visualizar os detalhes de uma tabela específica dentro de um banco de dados, desk, o nome da tabela, no caso alunos, ponto e vírgula, pronto. A gente tem a descrição dos campos, o tipo das variáveis utilizadas, se ela é chave primária ou não, se ela é uma chave candidata, estrangeira. A gente tem um detalhamento da tabela que a gente trabalhou, certo? Para essa aula é isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar com o comando insert into values. Perdão se eu estou falando errado, mas eu acho que é esse o nome do comando. Nesse comando a gente vai aprender a inserir valorações dentro da tabela. Lembrando, fica para que vocês criem as seguintes tabelas: notas e professores, como foi pedido na análise de requisitos nas aulas anteriores. Vocês já criaram ela em papel ou em documento de texto. Agora vocês devem criá-las no banco de dados para aumentar a nossa gama de conteúdo e fixar a matéria trabalhada. Desde já, muito obrigado. Até a próxima aula.